Deus age a nosso favor? Porque Deus trabalha por nós. E o primeiro texto que eu vou ler se encontra em Isaías capítulo 64, versículo 4. Isaías 64, versículo 4, diz assim a palavra do Senhor. Deixa eu esperar os irmãos, porque tem Bíblia folheando ainda aí. Diz assim a palavra: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus, além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Para aquele que trabalha, Deus além de ti que trabalha para aquele que nele espera. E agora, o Salmo de número 8. Salmo de número 8. Eu sempre gostei desse salmo aqui. Cada vez que eu leio ele, eu já li muitas vezes. Salmo de número 8, do versículo 3 ao versículo 9. Diz assim a palavra do Senhor: quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste, que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites. Contudo, pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos. Tudo puseste debaixo de seus pés, todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo, as aves dos céus e os peixes do mar, e tudo o que passa pelas veredas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra. Amém? Deus amado, muito obrigado por esse culto, Pai. Obrigado pelo privilégio de estarmos aqui, Pai, no templo, como igreja do Senhor, para te louvar, para te adorar, pois o Senhor merece louvor, honra, glória. O Senhor é um Deus maravilhoso, o Deus que trabalha por aqueles que te buscam. Pai, nesse momento que nós vamos pregar a tua palavra, eu peço que o Senhor nos dê sabedoria dos altos céus, e que o teu Santo Espírito fale conosco nesta manhã. Eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus amados irmãos, sempre que eu leio esse Salmo de número 8, eu fico pensando nele. Quando ele diz que ele nos fez um pouquinho menor do que os anjos, e de glória e de honra nos coroaste. Deus age a nosso favor porque Ele é misericordioso e gracioso, nós nada merecemos. Ele é maravilhoso. Para que o ser que Ele criou, a sua imagem e semelhança, nós somos, irmãos, a coroa da sua criação. A coroa da sua criação. E Deus deseja o nosso bem. Ele só quer o nosso bem. Ele quer guardar-nos do mal e levar-nos ao conhecimento da verdade e à salvação. Sabe, irmãos, Deus é o nosso Criador e Ele é o nosso provedor. E através da Bíblia nós entendemos que Deus nunca deixou de agir. Nunca Deus deixou de agir. Mesmo antes da criação do mundo e dos planetas, Ele já existia. Ele reinava, Ele desenvolvia um trabalho criativo. No Salmo 90, versículo 2, diz: antes que os montes nascessem e que tu formaste a terra e o mundo, sim, de eternidade em eternidade, tu és Deus. O nosso Deus agia independente da vontade humana. Ele sempre agiu. Pois o homem ainda nem tinha sido criado. E o Altíssimo já havia estabelecido o seu trono no céu, e o seu reino dominava sobre tudo. No Salmo 103, versículo 19, diz assim: o Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus, e o seu trono reina e domina sobre tudo.
Meu irmão, minha irmã, você pensa que não deu trabalho criar a Terra? Você pensa que não deu trabalho criar esse globo terrestre? Gênesis capítulo 1 revela que ela era sem forma e vazia. Não tinha nada, não existia nada, sem forma e vazia. Havia escuridão. E tudo era um caos. Mas Deus, pela sua sabedoria, Deus, pelo seu poder, fez com que tudo viesse a existir. E Ele criou os mares, criou os rios, Ele criou as florestas, Ele criou os animais de todas as espécies e deu-lhes vida. E estabeleceu leis para que a natureza funcionasse inteligente e harmonicamente. Agora, por que eu digo harmonicamente? É como música. Tudo funciona como música, é harmonia, tudo é coerente, tudo é regular. Meu irmão, você já pensou quantas vezes, desde que Ele criou o mundo, amanheceu de manhã, escureceu à noite? Quantas vezes isso aconteceu? Harmonicamente, automaticamente, as 4 estações do ano, tudo Ele fez perfeito, tudo funciona até hoje. Quantos 1000 anos isso funciona sem parar? Moisés registrou tudo isso no livro de Gênesis, irmãos. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca, e assim foi. E disse Deus: produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto, segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre dia e noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados, e para dias e anos. E disse Deus: produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E disse Deus: produz a terra alma vivente conforme a sua espécie, gado, répteis e bestas feras da terra conforme a sua espécie. E assim foi. Você vai falar para mim: puxa vida, mas isso eu já li tantas vezes no livro de Gênesis. Quantas vezes nós dissemos: e disse Deus, e disse Deus, e disse Deus, e disse Deus. Sabe o que é isso, irmãos? Poder da sua palavra. É o poder da palavra de Deus. Tudo o que Ele fez se formou. Então nós podemos constatar que ao comando da sua voz, ao comando da voz de Deus, tudo se formou. Você já pensou que poder? Você já pensou que autoridade tem o nosso Deus? O poder da sua palavra. Quando o Criador ordenou que a luz brilhasse no infinito, os anjos não disseram: ah, Jeová, não será possível atendê-lo agora. O gerador quebrou, nós estamos consertando. Não. Não, muito pelo contrário. Todo o reino espiritual ouviu e atendeu às ordens divinas. E depois de criar todo o universo, Deus viu que tudo quanto tinha feito era bom. Tudo era bom. Disse o salmista que os céus anunciam a glória do seu Criador, e Ele fez a terra pelo seu poder. Ele estabeleceu o mundo por sua sabedoria, e com a sua inteligência estendeu os céus. Está lá em Jeremias 10, 12. No Salmo 97, 6, ele diz que todos os povos veem a sua glória. A Bíblia revela que o Senhor criou e sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Poder da sua palavra. Ele é o Criador e o sustentador da sua criação. Ele vive e ele reina em todo o poder para agir e reagir aos seus pedidos de ajuda e de socorro. Quando nós pedimos ajuda a Ele, quando nós pedimos socorro para Ele, Ele tem todo o poder para agir na nossa vida. Todo o poder. E sabe por quê, meu amado ouvinte? Sabe por quê, meu amado irmão? Porque você foi criado à imagem
e a semelhança de Deus. Porque o homem é a coroa da sua criação, é o louvor da glória de Deus. Meu amado ouvinte, meu amado irmão, você tem mais valor do que um rio, você tem mais valor do que uma planta rara, você tem mais valor do que todo o ouro e toda a prata do mundo. Sabe por quê? Porque Deus ama você, porque Ele me ama, e Ele nos amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele cresce não pereça, mas tenha a vida eterna. Saiba de uma coisa, você é a coroa da criação de Deus, você é a menina dos olhos de Deus. E sabe o que quer dizer isso? É pessoa que se ama muito. Está lá em Deuteronômio capítulo 32, versículo 10. O Senhor não só criou o ser humano, irmãos, como Ele estabeleceu para ele propósitos. Sabe, irmãos, nós não fomos criados em série, né? Fez uma máquina que saiu daqueles hominhos, saía tribalzinho. Não, cada um é um. Cada um de nós somos diferentes uns dos outros. Para cada ser humano há um propósito específico. Cada um tem uma vocação. Falando em propósito de cada um, eu fico pensando na impressão digital. Quantos milhões de pessoas tem no mundo? Nenhum dedo é igual. A impressão digital é diferente. Criação de Deus. Agora vem o pessoal da biometria, né? Diz que a biometria, Deus já tinha criado a biometria quando fez o dedo. Não é verdade? Você põe o dedo lá, você é identificado. A biometria que hoje tanto se fala. Tem uma propaganda na televisão de um prédio novo que está saindo na cidade aí, que a porta se abre e se fecha pela biometria. A pessoa não carrega mais chave, basta botar o dedão lá. A porta abre ou fecha. Irmãos, Deus criou isso há milhões de anos. E hoje é novidade para todo mundo. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7 a 11 diz a palavra do Senhor: mas a manifestação do Espírito é dada a cada um, para o que for útil, porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outra pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outro profecia, e a outro dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro interpretação de línguas, mas um só é o mesmo Espírito, o que opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer, e cada um tem uma vocação, meus irmãos. Cada um tem uma vocação, e cada um recebeu dons e habilidades para cumpri-las. Sabe por quê? Porque Deus capacita você, Deus capacita cada um de nós. Irmãos, atente bem para o que o apóstolo Paulo disse aos Efésios, capítulo 1, versículo 5, ele diz: e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Irmãos, predestinar é escolher. Nós somos escolhidos, nós fomos eleitos. E quando fala beneplácito, é prazer, é pelo prazer do Senhor que Ele fez isso. Isso é prazer. No versículo 6 ele diz: para louvor e glória da sua graça, pelo qual nos fez agradáveis a si no amado. Versículo 12: com o fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo. Meu amado, é isso mesmo. Você foi feito para o louvor da glória de Deus. Nós fomos feitos para o louvor da glória de Deus. Em outras palavras, você foi feito para glorificar a Deus em tudo, aquilo que você é e aquilo que você faz. Glorifique a Deus em tudo. É por isso que você pode clamar ao Senhor, certo de que Ele o ama, certo de que Ele ama você, certo de que Ele trabalha por aqueles que buscam Ele.
Meu amado ouvinte, é por isso que você pode clamar. Porque se você está em Cristo, se você já teve seus pecados perdoados, se você foi abençoado por Deus com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, e está destinado a herdar a vida eterna. Você está destinado a governar ao lado de Jesus. Deus deu seu próprio Filho para redimir a humanidade e assegurar essa herança incorruptível e esse futuro glorioso para nós. Irmãos, nós temos um futuro glorioso que nos espera. A consciência dessa ação poderosa do Senhor a favor do homem levou o apóstolo Paulo a uma série de indagações. E como é gostoso ler Romanos capítulo 8, né? Ele faz uma série de indagações ali. Ele diz assim, 8 a partir do 31, ele diz: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Meus amados, quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Mas em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Amém? Irmãos, nós somos vencedores por Ele, através do Senhor Jesus Cristo. Porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Meu amado irmão, ninguém, nada pode nos separar desse amor maravilhoso de Deus. Ele nos amou desde a criação do mundo. Desde a criação do mundo. Você já parou para pensar, meu irmão, na salvação do ser humano? Se você é salvo, diz amém. Sabe por quê, irmãos? Porque é o primeiro milagre que aconteceu na sua vida. A salvação em Cristo Jesus. Nós nada merecíamos. Nada. Nossos pecados nos separavam de Deus. Mas Ele nos salvou. Essa foi a ação mais poderosa, mais amorosa do Senhor a favor da humanidade. A salvação. É a salvação em Cristo Jesus. Você percebeu que além de assegurar o perdão dos nossos pecados, a expiação da nossa culpa, a restauração da nossa comunhão com Deus, a morte vicária de Jesus, permitiu que todo aquele que nele crê seja gerado pelo Espírito Santo. Agora você tem o Espírito Santo habitando em você, controlado pelo Espírito Santo. Que diferença! Que diferença de vida! Meu amado ouvinte, crer, ser gerado pelo Espírito Santo, tornar-se uma nova criação, para desfrutar da vida eterna ao lado de Deus, com direito a um corpo e a uma herança incorruptível no céu. Olha, privilégio. Que privilégio nós temos? Uma herança incorruptível lá no céu. Meus amados, Deus veio agindo ao longo de toda a história. Deus nunca deixou de agir a nosso favor. Nunca. Ele agiu durante toda a história, a fim de revelar-se ao homem como Criador. Ele veio desfazer as obras do diabo. Ele veio restaurar a humanidade, a posição de honra antes da queda, e dar ao homem uma honra ainda maior, a tornar-se filho dele e co-herdeiro de Cristo. Irmãos, olha o que nos espera. Olha o que nos espera. Se Deus tem o poder de criar um universo e tudo que nele há,
agir em todas as eras, usando pessoas, usando reinos, usando situações para salvar o homem e levá-lo ao conhecimento da verdade e à felicidade. Eu digo uma coisa para você: Deus quer ver você feliz. Deus nos quer ver feliz. Por isso Ele trabalha por nós. Irmãos, o que Ele não poderia fazer para abençoar você? Deus quer te abençoar. Ele quer te ver feliz, mudando toda essa situação que o aflige, talvez hoje. Talvez você esteja passando por necessidades, por provações, por enfermidades. Mas lembre-se de uma coisa: Deus age na sua vida. O texto diz que Ele age para aqueles que o buscam, para aqueles que buscam a presença do Senhor. Haveria alguma coisa difícil para o Senhor nosso Deus? Você acha que haveria alguma coisa difícil para Ele fazer? O próprio Jesus foi enfático na resposta. Lá em Lucas capítulo 1, 37, Jesus disse: porque para Deus nada é impossível. O próprio Jesus disse: para Deus nada é impossível. Irmãos, a palavra de Deus assegura que Ele é vivo, Ele é um Deus de ação, e Ele age sobre a sua criação através do Espírito Santo que está presente na sua vida, que está presente na nossa vida. Tudo está sob o seu controle. Embora a ação de Deus possa não ser perceptível aos nossos sentidos às vezes. Às vezes Ele nos dá livramento que nós não percebemos, mas Ele nos livra. Ele é real e está acima das nossas necessidades e expectativas imediatas. É o aqui e agora. Deus está vendo lá na frente, irmãos. Deus sabe o nosso amanhã. Deus sabe o nosso depois amanhã. Ele sabe daqui 30 dias o que vai acontecer conosco. Deus sabe tudo. Onisciente, onipresente, onipotente. Esse é o Deus que nos criou. Deus está vendo lá na frente. Ele enxerga todo o processo da nossa vida. E Ele intervém na hora certa e no seu tempo. Ele intervém na hora certa e no seu tempo. Porque o tempo de Deus não é o nosso tempo. Vários textos da Bíblia atestam a maravilhosa e constante ação do Senhor no mundo e na vida do ser humano. Ele é um Deus que age, um Deus de ação, um Deus maravilhoso. Irmãos, para encerrar, eu quero deixar com vocês alguns textos aqui no livro de Eclesiastes, capítulo 3, que ele diz assim: tudo fez formoso a seu tempo. Também pôs o mundo no coração deles, sem que o homem possa descobrir a obra de Deus, que Deus fez desde o princípio até o fim. Depois ele diz: já tenho conhecido que não há coisa melhor para eles do que se alegrarem e fazerem bem na sua vida. E também que todo homem coma e beba e goze do bem de todo o seu trabalho, porque isto é um dom de Deus. Isto é um dom de Deus, isso é uma bênção de Deus. Versículo 14 diz: eu sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe deve acrescentar e nada se lhe deve tirar. E isto faz Deus para que haja temor diante dele. Meu amado irmão, minha irmã, se o agir de Deus é perceptível ou não, lembre-se de uma coisa: para nós, Ele é real. Ele é um Deus real. Porque Ele age na nossa vida desde antes da fundação do mundo. Que o Senhor Deus, na sua infinita misericórdia, nos abençoe. Amém. Meu querido Deus, amado Pai, obrigado. Muito obrigado pela sua palavra, porque é confortante para nós. Sabemos que o Senhor age na nossa vida, que o Senhor tem o controle de tudo, que o Senhor tem o domínio de todas as coisas desse mundo. Pai, nós estamos nas tuas mãos. Nós necessitamos da tua graça, da tua misericórdia para conosco. Pai,
Conduza a nossa vida segundo a tua vontade. Nos ajude, Senhor, a fazer o seu querer. Aumenta a nossa fé. Que nós vivamos confiadamente na tua santa e bendita palavra. Eu oro em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.